Dito isso, então, começaremos a falar... Não, eu ia falar que sábado de carnaval a gente não tem direito ao slide ali. Fala aí, Rodrigo. Só porque eu não vim de Abadá. Mas, então, começaremos o nosso tema, né, que hoje, como eu falei, falando de espírito, e eu vou fazer aquela retrospectiva, quase que retrospectiva sobre o que já vimos aqui, né? Na primeira aula, como eu falei, é uma aula histórica, né, porque a gente só contextualiza o que estava ocorrendo no mundo, né? Quando o Espiritismo foi codificado, né? Quando foram reunidas as informações, porque não foram inventadas, né? Foram reunidas informações que já existiam, né? E foram postas num livro. Então, mas o que acontecia no mundo, quem foram as pessoas que elaboraram, que trabalharam nessa Constituição? Então, a primeira aula é sobre isso, né? São conceitos históricos, né? Datas, né? Aliás, aquela prova que não chegou ainda, né, que vai cair aquela questão da data da Constituição do Espiritismo, que é 18 de abril de 1857. Eu vou falar até para tirar essa questão da prova, porque todo mundo já sabe, né? Eu sei que vocês já entenderam, já está claro e tal, então pode tirar essa questão da prova. Então, a primeira aula foi sobre isso. Já a segunda aula, não, porque é uma aula extremamente reflexiva, né? Porque a gente vai falar de uma abstração e de algo que significa para mim o que pode não significar para você, né? E o que a aula nos propõe é ter uma reflexão em torno de uma ideia que criamos, né? Essa é a proposta. Então, é uma aula extremamente reflexiva. E aí, imagina, né, um doutor em pedagogia vem aqui e faz um arrazoado na explicação dentro dos conceitos da língua portuguesa. Lembra que ele colocou aqui? Que coisa fantástica, né? Aí hoje me lenhei, porque eu fui falar na semana passada que o próximo professor ia ter que manter o sarrafo assim, me lenhei, porque vou ser eu que vou estar trazendo os conceitos para vocês sobre o espírito. Só que dessa vez não é mais uma aula histórica e nem é uma aula reflexiva, é uma aula técnica. Porque a gente vai falar de ideias que são propriedades da essência que faz com que todos nós existamos, né? Que é o espírito. De uma singularidade não material, né? A melhor tradução para o que somos, né? Uma singularidade não material, também chamado de espírito, e que tem lá características que são estudadas, né, que são analisadas e que postas dessa forma, então, são conceitos técnicos a respeito do que somos. Será sobre isso. Mais uma vez, lembrar que essa construção será feita por todos nós, né, por vocês, olha, vou chutar aqui, 40 pessoas, mais ou menos, 40 pessoas, então será feito a 80 mãos, né? Todos vocês vão ajudar nessa construção. E que é desejado que vocês perguntem, porque para nós não tem pergunta bobinha. As perguntas todas são bem-vindas, né? Às vezes aquela pergunta que a gente acha que é bobinha é a dúvida do coleguinha também. E quando a gente pergunta e abre aquela discussão sobre aquilo, elucida outros. Então, perguntem, não fiquem deixando para depois. Agora, ainda dentro dessa questão, dentro desse combinado, vamos tentar potencializar para trazer as dúvidas para... Viu? Não, eu sou bom, craque, né? Chutando, né? Porque... Pois é, chute certeiro. Mas, até me perdi o que eu estava falando. Foi... Então, eu só não jogo na loteria, mas se jogasse, quem sabe. Bom, mentira, eu fui mais ou menos contando assim por grupos e achei que chegava perto de 40. Então, não foi só um chute, né? Tem ciência por trás, tá vendo? Né? Mas ela me tirou. Eu estava falando das perguntas, né? Que vocês podem perguntar, mas que perguntem sobre o nosso tema. Então, também me permitam
né? Não fiquem chateados com isso. Se a pergunta for de outro tema, de outra aula, me permitam dizer, olha, poxa, sobre essa pergunta a gente vai falar em outra aula, para que a gente hoje tenha perguntas sobre espírito, né? Assim a gente potencializa o nosso tema, que já não é pequeno, porque já não dá para entregar tudo em 1h50, não dá. Então, a gente vai potencializar isso. E, para além, que essas perguntas sejam feitas após o monitor chegar com o microfone. Então, porque as nossas aulas são gravadas, depois vocês podem acessar isso nos canais de transmissão da ULI, né, que é o canal TV Harmonia, então, esse canal do YouTube. Então, vocês podem acessar essa aula lá. Tem para ninguém, os que talvez estejam mais ansiosos, né, para rever, tem um delay, elas não são publicadas imediatamente. Então, acho que já deve estar a aula 1, que é mais ou menos 15 dias, a aula 2 deve entrar essa semana, então a aula 3 daqui a mais 10 dias. Então tem um delayzinho de tempo para que elas sejam postas lá, sejam publicadas, mas elas estarão lá. E aí, quando você está assistindo a aula, se tem uma pergunta que você não ouviu, você só vai ouvir a resposta, porque a pessoa falou fora do microfone. Aí, para a gente deixar bonitinho lá, tendo gravado a pergunta e a resposta, é de fato necessário que aguardem o microfone chegar para fazer a pergunta e isso também estar lá na gravação. Claro, aquele lembrete, né, de que o que a gente vai falar vai ser, não tem corte essa gravação, ela demora uma semana, mas é só para publicar, não é editado, não tem nada editado. Então, se você falar mal do vizinho, vai ficar lá no YouTube falando mal do vizinho. Então, vamos tomar cuidado quando a gente fala de coisas pessoais, quando a gente fala de coisas assim, né? Brincadeira, mas é sério, é importante. Então, a gente tem só... É brincadeira, mas é verdade. Então, é só a gente se cuidar para não fazer... usar palavras, né, que sejam até, sei lá, talvez ofensivas para outras pessoas. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Dito isso, vamos começar. E eu queria começar mostrando para vocês qual é o nosso objetivo de hoje, né, que vai ser demonstrar de forma clara a sinal de espírito encarnado. Então, a gente vai ver que esse ser que somos, ele é quase um sanduíche, ele é composto por 3 partes, né? Essas 3 partes, a gente vai falar bastante hoje sobre elas, que compõem o ser encarnado. Então, é isso aí. Depois a gente até vai ver que não é só 3 partes, mas a gente vai avançar. E para que a gente chegue a essa conclusão, a gente precisa, primeiro, apresentar evidências da existência, da sobrevivência dos espíritos a partir de experimentos comprovados. Então, a gente vai pegar lá cientistas, pessoas que não têm vínculo com a religiosidade, ou muito menos com a doutrina espírita. Muitos até iniciaram, nessa aula a gente não vai abordar muito isso, mas quando chegar lá na aula 6, que fala sobre reencarnação, a maioria dos cientistas, vamos dizer assim, que buscaram a comprovação da reencarnação, foi para desdizer. Buscaram estudar, aprender sobre a reencarnação para dizer, olha, não é possível, ela não existe, não é verdade. E aí, cá para nós aqui, né, já dando spoiler da aula, quebraram a cara, né, porque viram o contrário. Né? Então, aqui também, nessa aula hoje, a gente vai trazer estudiosos, pessoas que também buscaram a comprovação, né? Mas comprovar algo que é abstrato, né? na nossa visão, é complexo. O Espiritismo tem aquele pilar, né? Na construção que você já sabe, que é a ciência, a religião e a filosofia. Então, esse pilar da ciência traz esse questionamento, a comprovação, o experimento, né? É o que a nossa ciência positivista traz, que para que seja posto como verdadeiro, é preciso ser experimentado num laboratório, né? Então, a gente vai buscar trazer essa questão nesse ponto. Explicar a origem, bem como a natureza dos espíritos. Aí é a seção Globo Repórter. Quem são? De onde vêm? Do que se alimentam? O que fazem? Então, somos nós, né? Então, é mais ou menos olhar o que a gente faz e como fazemos. Explicar o funcionamento do perispírito. Guardem aí essa palavra, perispírito, vai ser muito importante. Daqui para frente vocês vão ouvir essa palavra aí, igual vírgula, né? Ela vai aparecer numa
uma infinidade de temas que falaremos aqui. Algumas das propriedades, já dando spoiler dos próximos, algumas das propriedades que nós estudaremos para frente, só são possíveis pelo fato do perispírito existir e de ter determinadas características que a gente vai conhecer hoje. Então, guardem aí perispírito, muito importante para esse nosso encontro de hoje. Apresentar de forma clara a escala progressiva dos espíritos. Então, uma vez sabendo quem somos, sabendo de onde viemos, né, porque fomos criados de que maneira e nos desenvolvemos de que maneira, agora, como será essa trajetória? E aí, de uma forma muito didática, mas eu trago um preâmbulo nesse slide, quando a gente estiver falando sobre ele, é de que a característica dessa escala, ela é puramente didática. Ninguém vai se limitar a se rotular, porque a gente vai falar de 3 grandes classes, dos espíritos imperfeitos, dos espíritos bons e dos espíritos puros. Então, aí vai dizer, então só tem espírito imperfeito, bom e puro? Não, isso é uma questão didática, né? Então, a gente vai ver quem é quem na fila do pão e se colocar, importante isso, a gente se implicar nisso, a gente se colocar, né, onde nós estamos. Temos características da imperfeição? Talvez ainda tenhamos, mas a gente já tem outras características da bondade, dos espíritos bons? Sim, também temos, né? Da pureza, talvez, mas a gente vai saber hoje, né? Então, é sobre isso. Esse é o nosso objetivo, é o que veremos nessa manhã. Não posso começar essa aula sem fazer essa pergunta importantíssima para vocês. Eu acho que eu já fiz na primeira aula, mas eu preciso fazer de novo para a gente se posicionar. Alguém aqui tem medo de espírito? Não? Que coisa boa, né? Também não, né? Mas tinha. Isso, então esse era... Acha que não. Mas a gente vai falar hoje sobre materializações. Às vezes acontece, sabe? Quando a gente está falando de materialização, um espírito se materializa aqui. Tudo bem para você? Não tem problema não? Não? A gente às vezes tirem as crianças da sala, porque... Brincadeira, isso não vai acontecer não. A gente vai falar de materialização, mas é brincadeira. Agora, tem sempre uma senhora, olha só, eu falei dela, ela chegou. Olha aquela senhora de vestido verde que está chegando ali agora. Não estão vendo? Não estão vendo? Não acredito. Essa senhora de vestido verde, vocês não estão vendo? Nem eu. Mas é só uma brincadeira. Mas poderia, porque a gente vai falar de perispírito aqui, né? Então podia chegar, não, espírito desencarnado, de vestido verde. Uma hora ela vai acabar chegando, porque eu sempre faço essa brincadeira, né? Uma hora. Aí quem sabe eu é que vou sair correndo. Bom, brincadeira, gente. Mas eu estou falando isso porque como a gente está falando de coisas, né, que às vezes nos remetem, né, a uma questão de não entender, de não conhecer. E por não conhecer, a gente sente medo, né? Principalmente quando a gente chega no ponto dessa outra pergunta. E afinal, alma e espírito, qual é a diferença? Porque a gente fala de alma do outro mundo, a gente fala de alma penada, isso já começa a virar meio que história de terror, né? De filme de terror, né? Qual é a diferença? Quem me ajuda nessa questão aí? Só ouço os grilinhos no jardim lá, cri, cri, cri. Silêncio absoluto aqui. Marta. Ache no microfone. Seu crachá está virado ao contrário. Bom dia para todos. Bom dia. Eu acho, pelo pouco que eu entendo, que alma e espírito é a mesma coisa. Muito bem. Não consigo falar seu nome, porque seu crachá está virado aqui, ó. Lucinei. Lucinei. Muito bem, Lucinei. Olha só, você e Kardec... Aprender aqui a diferença. Você e Kardec pensaram na mesma coisa. Kardec convence, foi uma convenção. Desculpa, tem aí, né? Então, pode falar. E entrou mais ou menos, bom dia, nisso Bom que dia. ela falou, né, que
assim, eu nunca vi muita diferença, também nunca entendi direito, mas eu acho que é uma questão mais só de nomenclatura mesmo, não Perfeito, é isso teria mesmo. uma diferença entre espírito e alma. Ó, de tal forma que para nós é a mesma coisa. Mas é preciso, a gente estar fazendo um curso, né? Então é preciso que a gente entenda o que Kardec pensou nessa hora. Né? E ele, por uma questão, convencionou-se, quando ele fala alma, ele fala o espírito encarnado. Quando ele fala espírito, é o espírito desencarnado. Mas para nós... Mas Elisa, você demorou para levantar o braço. Ó, a Elisa tem a prioridade da vez da fala na próxima pergunta. Desculpa, Elisa, foi sem querer. Ia ganhar uma estrelinha, perdeu. Então, para nós é a mesma coisa, né? Se a gente falar em alma, né, ou espírito que eu sou, tá tranquilo. Nesse ponto, só é importante a gente olhar o vetor desse olhar. Sabe o que eu quero dizer como vetor? Eu sei que ninguém aqui, porque quando eu olho assim, naquele meu olhar matemático que acerta as 40 pessoas presentes, né, eu também vejo 40 pontos de luz, pessoas iluminadas, espíritos iluminados. Então aqui ninguém mais fala o meu espírito. Já ouviram alguém que fala o meu espírito? Sabe o que significa dizer o meu espírito? Significa, eu vi um beicinho ali que eu acho que é um beicinho de confissão. Ela, esse beicinho, fez assim, esse beicinho está dizendo, eu falava assim, né? Tá tudo bem também se falava, porque agora a gente não vai falar mais, né? Quando a gente aprende, a gente não usa mais o que não era certo, né? Quando a gente fala o meu espírito, sabe o que está acontecendo? Eu estou olhando como se eu fosse o corpo, e aí um corpo que tem um espírito, aí eu estou falando que é o meu espírito, porque eu sou o corpo, né? Então, ó, é o vetor do olhar. A partir de agora, a gente vai ter uma outra direção desse vetor. A gente vai olhar do espírito para a matéria. Aí eu não vou falar mais o meu espírito, eu posso falar meu corpo. Aí é meu corpo. Mas o espírito eu vou falar o espírito que eu sou, não é o meu espírito, porque eu sou o espírito. Né? Então a gente só está mudando o vetor do olhar, né? Olhando do espírito para a matéria e não da matéria para o espírito. Então, pensando assim, alma, espírito é a mesma coisa. Essas coisinhas que colocam lá, né, alma do outro mundo, alma de não sei o quê, tantos adjetivos que são postos aí, né, não importam para a gente e nos veremos dessa forma. Sendo assim, no final desse encontro, a gente vai poder responder com clareza essa pergunta, essa terceira pergunta, né? Mas afinal, quem são os espíritos? E eu faço essa última indagação, porque normalmente, sabe como a gente responde essa pergunta? A gente responde assim, ó, os espíritos, né? Os espíritos. Talvez, né, o que é desejado para hoje é que ao final dessa aula a gente responda os espíritos, né? Só dando spoiler, que a gente se implique nessa realidade, né? Não é algo que eu não participe, estou neste contexto, né? Então, os espíritos e não os espíritos. Bom, até aí tranquilo, relembrando só a primeira aula, porque se a gente está agora, né, voltado a estudar o Espiritismo, a gente precisa entender do que se trata, né? Então, o Espiritismo é uma doutrina que trata da origem do destino dos espíritos e das suas relações com o mundo material. Olha o vetor do olhar ali. Não é a relação com o mundo espiritual, a relação com o mundo material, porque eu estou falando de quê? De espírito. Então, ó, o espírito se relaciona com o mundo material e de uma forma talvez muito mais íntima do que vocês imaginam, né? Não há como haver desenvolvimento para o espírito sem que ele não esteja se apropriando ou coagulando no seu entorno a matéria. E aí a gente vai ver que são muitas nuances dessa matéria, mas ele sempre estará envolto na matéria. Também, relembrando um pouquinho, porque primeiro eu sei que vocês já sabem, segundo, a gente já viu um pouco disso lá
na primeira aula, né? Foram eventos que ocorreram e que marcaram, né? Que trazem, de alguma forma, uma comprovação, embolei ali, comprovação, falei, meio gringo agora, comprovação da existência, né? Da natureza dos espíritos. Então, aqueles fenômenos que ocorreram lá em Hydesville, né? Onde elas entabularam uma comunicação com com a parede, né, que dava pancadas, né, originou um estudo disso, chamado tiptologia. Mas, naquela época, era só curiosidade das meninas, que eram travessas, e elas conseguiram elaborar uma forma de se comunicar. As pancadas responderam que era uma pessoa, e que essa pessoa se chamava Charles Rosner, era um vendedor mascate, vocês já sabem da história. Naquele momento ali, nada conseguiu ser apropriadamente comprovado. Elas ficaram, inclusive por ser uma família religiosa, elas ficaram meio desacreditadas pela própria família, os pais que orientaram, esqueça, abafa o caso. Se fosse hoje, falava assim, né, abafa o caso. Só que anos mais tarde, uma estrada ia passar por ali, e aí eles tiveram que demolir completamente a casa. E aí encontraram na demolição uma parede, né, que havia ali uma alçada. Quer dizer, na verdade, ele não foi sepultado no chão, ele foi emparedado. E aí, por isso, não encontrou na primeira busca. E aí, exames, né, da alçada comprovaram que aquela alçada ali, que aqueles restos mortais, eram, de fato, de uma pessoa desaparecida, que constava, né, na história lá como desaparecido, de uma pessoa chamada Charles Rosner. E que, de fato, essa pessoa era um vendedor ambulante, né? Então, se comprovou a partir daí que aquela comunicação, que aquela conversa que havia, né, codificada por pancadas, era de uma pessoa, de um espírito, e que havia sido assassinado ali, e que a existência da transcendência, quer dizer, que a morte não limita o final da vida do espírito, se comprovava ali, né, que mesmo depois de desencarnada, ele estava se comunicando com aquelas pessoas, que, é claro, as meninas tinham lá uma mediunidade. Depois a gente vai aprender mais sobre mediunidade, mas é uma capacidade que todos nós temos, né, já dando um spoiler da aula. Então, elas tinham lá um grau, né, talvez um pouco mais avançado de mediunidade, que possibilitou essa comunicação. Bom, fato importante da comprovação dos espíritos, né, da existência dos espíritos. E o que ocorreu também, que esse foi o cume, né, para que esse movimento, né, que essa comunicação, dito pelo professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. Sabe quem é esse professor? Quem? Allan Kardec, né? Se codinomizou Allan Kardec por uma informação dos espíritos de que esse nome, Allan Kardec, era um nome que ele, de uma encarnação anterior dele, que ele foi um sacerdote druida, e que sugeriram que ele usasse esse nome para publicar o primeiro livro. E a pesquisa que ele fez se baseou num método de Pestalozzi, um método pestalozziano, do qual ele era discípulo, e ele, buscando, né, parâmetros da ciência, olha que a gente falou do pilar científico, para que haja a comprovação é preciso que haja o experimento, a repetição. Então ele pegou perguntas e mandou para vários grupos desses que se reuniam com o título de mesa girante e recolhia as respostas. Quando as respostas eram iguais, ele utilizava. Se tivesse qualquer diferença, refutava. E assim ele construiu, né, conseguiu colecionar uma quantidade de perguntas e respostas e publicou o primeiro livro na data de... Acho que vai ter que voltar a pergunta vai ter que voltar para a prova. A pergunta vai ter que voltar para a prova, porque ainda não foi, né? Mas vamos chegar lá. 18 de abril de 1857, publicação do primeiro livro, né? O Livro dos Espíritos, que marca o início do Espiritismo. Então, esses fenômenos, esse evento, vamos dizer assim, também levou a uma comprovação. O próprio professor Hippolyte Léon, quando ele foi convidado a primeira vez, a mente filosófica duvidando daquilo. Porque, olha a frase dele, ele falou, mesas não têm nervos, portanto, não podem dar respostas inteligentes. Há que haver algo inteligente por trás disso. Ele encontrou algo inteligente, o
espírito, né? Então, esse fenômeno, esses dois, vamos dizer assim, tiveram outros, né? Mas esses dois talvez sejam os mais importantes para que se fosse feito a comprovação da existência do espírito. E quando eu estou falando esse espírito agora, da forma com que Kardec coloca o espírito desencarnado, ou seja, que a nossa trajetória como espíritos não se encerra na temporalidade da encarnação. Continuamos, né? Bom, até aí tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Vieram então os pesquisadores. Publicado o primeiro livro, alguns anos depois, agora a gente está falando de 1872, professor William Crookes, né? Um cientista. Ele, de repente, ele fala assim, vamos agora ver se esse negócio é possível. E ele começou a fazer experimentos de materialização. O espírito, então, desencarnado, se revestia de um fluido e aparecia ali na frente dele, e ele se tornando tangível. Era possível tocar, era possível ver sem a propriedade mediúnica, com os olhos, né? Como diria, com o olho nu e cru, a gente consegue ver. Então, nesse fenômeno, que a gente vai estudar ele depois, quando a gente vai falando das aulas de mediunidade, a gente vai estudar os efeitos inteligentes e os efeitos físicos. E aí, essa propriedade aí está dentro da categoria dos efeitos físicos, né? Então, um médium, né, que tem essa capacidade de doar um fluido produzido apenas no encarnado, chamado ectoplasma, precisa estar presente nesse trabalho. Esse médium vai doar esse fluido e o espírito desencarnado se reveste dele. Então, aqui, esse aqui é um espírito desencarnado, materializado. Imagina que em 1872, para que se fizesse uma pesquisa, né, científica, e que pudesse comprovar aquele fenômeno, tinha que ser algo, né, elaborado. O professor Crookes conseguiu fazer 44 fotos. Imagina, hoje a gente vai no shopping ali, você tira 44 selfies em 10 minutos, né? 1872, 44 fotos, é um trabalho elaboradíssimo, porque a fotografia não era tão fácil assim. E, além disso, muitos cuidados ele teve que ter, porque o fluido chamado ectoplasma, o que as meninas estão rindo aí? O fluido ectoplasma é um fluido muito sensível, muito frágil. Então, por exemplo, né, porque aquela senhora do vestido verde que vocês não viram, ela queria se materializar aqui para todo mundo ver, mas não dá por causa dessa luz. Aí o ectoplasma se desmancha aqui, né? Olha que história inventada agora, né? Então não dá, ele é muito frágil, precisa ter um lugar apropriado para que isso aconteça, né? Então, ele teve que ter todo esse cuidado, criar um ambiente adequado, a iluminação própria, para que ele pudesse fazer isso. Então, a gente precisa dar o mérito que tem, né, essa pesquisa, né, 44 fotos, mas ele chegou lá. Hoje a gente tem na literatura aí muitos trabalhos que falam sobre materialização. E acabou? Não tem mais? Não, ainda tem. Tem aqui na Bahia mesmo, a gente tem um grande médium aqui, né, José Medrado, ele trabalhou muito com materialização há pouco tempo. Ele ainda trabalha com a psicopictografia. O nome é bonito, né? Mas desenhar, pintar, né? Ele, por exemplo, né, trabalha com tinta sobre tela e tal. E é um negócio fantástico. Tem uma porção ali de efeito físico, para aquela mistura das cores, das tintas, né? Então tem uma porção ali. Ele ainda trabalha com isso. Mas ele próprio relatou, numa certa feita aí, que ele parou de trabalhar com efeitos físicos porque estava começando a acontecer um fenômeno, as coisas pegam fogo assim, né? Olha o que eu vou falar, do nada, né? Não é bem do nada, mas a gente usa esse termo. Então as coisas pegavam fogo. Aí ele resolveu parar de trabalhar com isso. Mas é algo que é possível, que é das propriedades e da capacidade do espírito que somos, né? Só que hoje, para que se acredite, para que se tenha a certeza, vou tirar a palavra acreditar, para que se tenha a certeza de que é um fato a existência dos espíritos, a gente não precisa comprovar. Imagine, vamos fazer aqui entre nós, imagine que se agora eu estou falando isso para vocês para dizer que espírito existe, né? E que a gente tem aí pesquisas que comprovam isso. Agora, para deixar inquestionável, imagina que se materializasse aqui um espírito agora, aqui na frente de vocês, né? Primeiro que eu acho que ia ser o seguinte, metade da turma ia sair correndo.
Aquela porta de vidro ali não ia segurar metade, né? Eu acho que é o que ia acontecer. Mas a outra metade que ficasse aqui, ia ter dúvida? Porque não tem jeito, está vendo que o negócio apareceu aqui agora, ia tocar aqui, poxa, está de verdade mesmo. Aí o espírito ia dizer, não, eu vivi na década de, sei lá, não sei, qualquer época passada aí. Então, puxa, é verdade mesmo. Então era uma maneira também de fazer com que isso se tornasse inquestionável, porque são fatos que você está vendo ali que não vai... Né? A nossa porção São Tomé, né, que nós temos um pouquinho, a gente tem que ver para crer, ela já se supria nisso. Né? Então, não é que não ocorra hoje, ocorre, mas com menos intensidade. Né? Bom, aí, indo lá, eu sugeri para vocês, no nosso primeiro encontro, que vocês buscassem a leitura desse livro, não é isso? Então eu tenho certeza que só olhando para vocês já leram de lá para cá, 2 semanas, uma sentada dá para ler metade do livro, vocês conseguiram aí 4 vezes, vocês já leram 2 vezes o Livro dos Espíritos. Então já está todo mundo sabendo o que tem na pergunta 23. Né? Então na pergunta 23 vai dizer assim, que é o Espírito? E a resposta é boa, mas pouco satisfatória, porque a gente quer mais, né? A resposta é o princípio inteligente do universo. Beleza, mas e o que mais, né? E aí a gente desdobra a pergunta nessa questão, dizendo assim, e qual a natureza íntima do espírito? E aí é que eu acho que vem o tapa com luva de pelica, porque para suprir essa nossa questão, esse nosso ponto de Tomé, ele diz assim, não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Olha o tapa agora. Ficais sabendo que coisa nenhuma é o nada e o nada não existe. Então não é porque a gente não vê que ele não esteja aqui, por exemplo, né? Que não exista porque a gente não vê. Então, acho que aí fecharam, né? Como diria os nossos amigos, né? Lacrou, né? Lacrou, aí fechou a resposta. Bom, mas tudo começa em Deus, não é isso? Então, Deus cria 2 princípios distintos, ou seja, um não é o outro. Um é diferente do outro e o outro é diferente do um. Importante isso. Mas ele cria 2 princípios fundamentais, que são eles: o princípio espiritual ou princípio inteligente. E ele cria também, vamos supor aqui agora, que ele está criando simultaneamente. Não foi um depois do outro, um não é mais importante do que o outro, um não é igual ao outro, são diferentes. Então ele cria, ao mesmo tempo, o princípio material. E aí o princípio material no fluido cósmico universal. Vocês vão encontrar na vasta literatura que o Espiritismo tem, algumas vezes, só a sigla FCU. Né? Quando se referir a algo da matéria, talvez encontre apenas a sigla FCU, fluido cósmico universal. O fluido cósmico, para a gente entender, é a essência primordial da matéria. Tudo que a gente conhece hoje como matéria no universo procede do fluido cósmico. Então são dinamizações, são densificações desse fluido, chamado fluido cósmico universal. Então, isso aqui é o que, gente? Cadeira, né? Cadeira feita de ferro, beleza. Que é feito de matéria, que é o elemento da matéria é o fluido cósmico vital. Então, se a gente for indo para lá, a gente vai chegar lá no fluido cósmico. Tudo que é matéria, né? As paredes aqui, a nossa dimensão toda é formada por matéria densa, né? Por matéria mais grosseira e se origina no fluido cósmico. Beleza aí? A gente vai ter também o mundo espiritual, né? A dimensão espiritual, que tem matéria também, que é fluido cósmico universal. Bom, só que o princípio espiritual ou o princípio inteligente,
ele precisa se apropriar dessa matéria para se desenvolver. Então, o fluido, o princípio inteligente, se apropria desse fluido, coagula ele em torno de si e se desenvolve nele. Bom, no nosso universo, qual é a matéria mais primordial, mais grosseira que a gente tem? Quem me fala aí? Eu já vi a Boquinha falando assim, só não falou. Pode falar. O mineral. Então, é a matéria mais embrutecida que a gente tem no nosso universo, né? Então, no início desse desenvolvimento, o princípio espiritual se apropria do mineral e ele vai habitar nesse reino durante um tempo. Parêntese aqui. Sobre essa informação que eu estou dando agora, eu vou fazer só um recorte, porque a gente vai tratar da evolução do princípio espiritual que leva à evolução do espírito. A gente vai falar sobre isso na próxima aula. Então, eu vou dar fazer um recorte sobre isso, um recorte necessário, para a gente entender como Deus cria o espírito, né? Cria através desse princípio espiritual, que se apropria primeiro do mineral, se desenvolve nele. Quando chega num tempo, quando ele adquiriu habilidades necessárias, ou a complexidade para um outro tipo de matéria, um outro reino, ele vai para o reino vegetal, né? Alguém falou, vai para o reino vegetal, aí ele vai passar mais um tempo. Então, esse princípio espiritual que passou pelo mineral, que agora está passando pelo vegetal, quando ele adquire outras capacidades, outras características, outras habilidades, ele passa para um novo reino, que é o reino animal. E ele vai se desenvolver nisso. Aí, nesse caso, a gente vai ter uma questão sempre vívida. E o pet que eu tenho lá em casa é espírito? Não, é princípio espiritual. Há controvérsias, né? Porque tem, né, a Alessandra, nós temos, né, um pet em casa, a nossa neta, né, que é a Amora, é um pet canino, mas ela não sabe disso, né? Ela acha que é gente, né? Ela vive como gente dentro de casa, né? E, enfim, é a única exceção. Deus abriu só essa exceção, a Amora é espírito, não é princípio espiritual. Mas, no geralzão, né, o nosso pet não é espírito, é princípio espiritual, né? Aliás, a Amora agora está até aprendendo a falar, né? O latido dela já está quase falando, né? Coisas assim. Mas, fora essa exceção, pet é princípio espiritual. E na plantinha? Princípio espiritual. E na rocha, no cristal, no não sei o quê? Princípio espiritual. Bom, quando esse princípio espiritual atinge a complexidade, já passou por todos esses reinos, já adquiriu uma infinidade de qualidades, de habilidades, né? Aí sim ele pode animar corpos humanos, e aí ele se torna espírito. Então, tudo que é para trás da nossa primitividade, princípio espiritual. A partir daí, espírito. Então, quando utiliza, vamos dizer assim, um corpo humano, espírito. Antes disso, princípio espiritual. Tranquilo? Bom, mas sobre isso, né, nem fiquem preocupados por essa informação muito en passant, porque é o tema da próxima aula. A próxima aula vai tratar de evolução. Aí vai se aprofundar mais a respeito disso. Hoje, como a gente está falando da criação do espírito, é importante a gente entender que o espírito não é criado como nós o percebemos agora. Ele é criado como princípio espiritual que se desenvolve através da matéria até se tornar espírito. Bom, então, ainda, né, origem e natureza dos espíritos. Lá na pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta 80 e a 81, ele vai dizer assim, vai afirmar o que a gente está dizendo. Deus cria o espírito pela sua vontade, como faz em relação a tudo no universo. Como Deus jamais deixou de criar, a criação dos espíritos é permanente. Então, ele está criando o tempo todo. O tempo todo tem novos princípios espirituais que estão percorrendo esse trajeto para que se tornem espíritos, né? E para onde vai esses espíritos todos? Tem espírito para caramba. No nosso orbe, né, na Terra, André Luiz, lá na década de
de 30, já disse que há uma população 3 vezes maior de espíritos desencarnados, habitando, pululando o nosso orbe, do que os encarnados. Então, se hoje a gente está falando de 8 bilhões, vamos arredondar aí, então a gente está falando de 24 bilhões de espíritos desencarnados que fazem essa troca dialética. É a gente desencarnando aqui, indo para lá e vindo alguém de lá para cá. Isso também nos explica que lá, para os meninos talvez mais, né, que cantou aquela música lá, eu cantei, né, 70 milhões em ação, quem cantou essa música, né? Lá na década, né, das grandes seleções brasileiras, né? Aí eram 70 milhões, 70 não, 90, né? Até falei errado, eram 90 milhões de brasileiros. Hoje a gente está falando de uma quantidade muito maior, né? Não só da população do Brasil, mas da população do mundo. Por que isso? Porque a gente está, a longevidade, a reencarnação está se tornando maior. Antigamente o cara com 40 anos já era considerado velho, né? Eu estou com 60, eu estou jovem há muito tempo, mas estou jovem. Então, quanto vai me favorecer essa encarnação? Muito mais do que acontecia nos séculos passados. Então, com a longevidade do período reencarnatório, a gente está ficando mais gente na Terra e está nessa troca, né, vindo mais para cá, crescendo a população, mas os desencarnes devolvem, mas a criação de Deus repõe, então a gente vem mantendo olha que ciclo, né, que ecossistema que acontece sem que a gente saiba, né? Agora a gente está sabendo, mas sem que a gente soubesse que isso estava ocorrendo. Então a população está crescendo por isso. Vai ter um limite, eu acho que vai chegar uma época aí que não comporta mais, né, tanto espírito na Terra, a gente vai buscar outros mundos e aí vai por aí, né? Mas, enfim, por enquanto é isso. A gente vai falar mais sobre evolução na próxima aula. E aí, ainda ratificando a nossa fala, no livro de vocês, no livro que Adenauer escreveu, Conhecendo o Espiritismo, vai dizer, quando o PE é princípio espiritual. Então, quando o PE atinge a capacidade de utilizar um corpo humano, ele é denominado espírito. Portanto, a origem dos espíritos remonta à criação do princípio espiritual, o qual foi e é criado por Deus. Então, só ratificando a informação que eu trouxe para vocês. Esse textão aí eu não vou ler, né? Mas é o poder de síntese do Adenauer que diz tudo o que a gente acabou de dizer. Vai dizer que o princípio espiritual criado por Deus vai passar pelos reinos mineral, vegetal, animal. Quando ele atinge a complexidade de habitar um corpo humano, ele passa a ser espírito. Então, ele está reafirmando, está ratificando o que a gente acabou de conversar agora. Isso também está no livro de vocês, por isso não é necessário, mas só ler, mas é necessário que vocês saibam que está lá e vão buscar, né? Bom, até aí tudo bem? Dúvidas? Mesmo aquela bobinha? Não. Opa, não consigo ver o crachá do senhor? Amanda, por favor, não fez o seu treino hoje, vai agora caminhar 1,5 km no salão. Não consigo. Vou arriscar, Benedito. Rapaz, eu vi com B. Microfone 3-0. Cadê o outro? Pronto. É só uma dúvida sobre a questão do eu já fiz alguns estudos e aí acabei me debatendo com uma questão sobre a questão dos espíritos arbóreos. Então, se o princípio espiritual passa pelo vegetal, eu também aprendi isso também, né, mineral e tudo mais, e aí eu me debato lá na frente com espíritos arbóreos. Já dizendo espíritos arbóreos, não princípio de espíritos arbóreos, né? Uhum. Você tem alguma coisa que possa colocar em relação a isso? Tenho, que na próxima aula o senhor pode fazer essa pergunta, porque quem vai se virar com isso é o próximo expositor, porque a gente vai estar falando da evolução, né? Vai tirar. Mas, assim, para o senhor não ficar chateado, e eu não quero de jeito nenhum que o senhor fique chateado comigo, né? A gente vai dizer o seguinte, existem algumas teorias, na verdade, assim, é importante a gente saber que, por mais que a ULE,
Universidade Livre do Espírito. Vou fazer até uma colocação. Como eu estou aqui há muito tempo, né, antes de existir a ULI, quando a ULI foi criada, eu já estava trabalhando aqui. E aí houve uma dúvida. Quando o Adenauer propôs, né, Universidade Livre do Espírito, aí alguém falou, não, ele é Universidade Livre Espírita, porque ele queria trazer os conceitos espíritas para a universidade. O Adenauer falou, não, eu quero Universidade Livre do Espírito, porque aqui a gente vai admitir qualquer filosofia religiosa, qualquer coisa, qualquer ideia que não seja do Espiritismo. Então, por isso o nome é Universidade Livre do Espírito e não espírita. Então, a gente acaba se apropriando, por isso, de outras teorias, de outras ideias que não são espíritas. Mas, na nossa trajetória, a ULI é regida, ela tem, inclusive vocês conheceram, semana passada, o Eduardo que deu aula, ele é o coordenador pedagógico da ULI. Ela tem uma ementa, ela segue, né, um princípio estrutural, né, para as aulas. E aí, esse princípio é espírita. Então, quer dizer, tudo que nós trouxermos aqui está baseado nos 5 livros de Kardec, no Pentateuco kardeciano, e em alguns autores que expandem, que ampliam essa ideia. Então, os espíritos arbóreos não vão estar nessa história. O que significa que não é uma ideia, ou como é que eu vou dizer, uma teoria espírita. O que não faz com que ela não seja bem-vinda. Só que a explicação que nós teremos será uma explicação espírita. Então, mas vou deixar o senhor, eu não consegui ler seu nome daqui. José Nilton, olha, eu vi um B no início, eu já ia falar Benedito, não tem nada a ver, né? Talvez seja outra encarnação que foi Benedito. Mas, então, enfim, a explicação será dentro dessa linha do que a doutrina dos espíritos traz, que eu até tenho uma ideia sobre isso, mas é a minha ideia só, né? A um local perfeito, mas tem várias que se conectam aí, né, na história. Mas é isso aí, tudo vale, tudo é trazido. Só que eu já estou dizendo que a resposta vai ser meio, olha, o Espiritismo não considera esse tipo de essa consideração, né? Mas tá bom, vamos avançar. O que mais? Sobre o que a gente falou até aqui, mais alguma coisa ou não? Então, avançamos agora da seguinte maneira, para dizer que o ser que somos, ele é uma tríplice partite. Luiz. Desculpa. Bom dia, Bom dia. André. Luiz, existe algum estudo, alguma relação em relação à capacidade de manifestação com a evolução do espírito ou a capacidade do médium? Existe alguma coisa? O que você chama de capacidade de manifestação? O que é isso? É a manifestação, comunicação? a aparição, ou a movimentação de algum bem material, alguma coisa material? Então, a gente também vai tratar disso na aula de mediunidade, mas não quer dizer que a gente não possa, né, só passar pela informação. A evolução do espírito, e eu vou fazer um parênteses, porque a sua pergunta foge do nosso tema de hoje, mas a gente tem como direcionar ela para o tema, que é o seguinte: quando a gente fala de evolução, a gente está falando às vezes a gente está pensando de uma dimensão da vida. Por exemplo, eu pensava que ser evoluído era aquela pessoa que é muito beata, aquela pessoa que reza para tudo, que só deseja o bem, não sei o quê, não sei o quê. Eu achava que isso pode ser uma pessoa muito evoluída na dimensão espiritual, ou às vezes na dimensão religiosa, que é menor do que a dimensão espiritual, né? Mas não é. Mais recentemente, né, um teórico nos traz a seguinte informação, que evolução é igual à complexidade da aquisição de habilidades nas diversas dimensões da vida. Olha só o que é evolução. Então, não é uma direção, são inúmeras direções, né? As dimensões da vida. Quanto mais habilidades você tem, então, nessas diversas, mais evoluído você é. Então, isso é a trajetória do espírito. O que não significa que a capacidade de comunicação dele, que vem através de uma propriedade perispiritual, né, que é a comunicação com as outras dimensões, a mediunidade, é isso que vai.
ela seja desenvolvida para um lado ou para o outro, ou que dê mais capacidade para um lado ou para o outro, para determinados espíritos. É como treino. Então, ó, todo mundo é médium. Já estou dando spoiler da aula de mediunidade. Tomara que o professor não esteja por aí, que já vai brigar comigo. Né? Então, o spoiler da aula. Todo mundo é médium. Então, todo mundo tem a mesma possibilidade. Agora, é aquele negócio, se você treina mais, né, eu posso chegar na academia e puxar lá, fala o nome de um negócio aí desse, um leg press. Né? Eu posso lá no leg press, eu vou fazer com 20 quilos. Né? Perninha de rã, fininha, né? 20 quilos. Vai chegar uma pessoa que está fazendo leg press há muito tempo, que já tem musculatura, vai fazer com 200 quilos. Os dois têm a mesma capacidade, mas um vai ter uma intensidade muito maior, porque ele está treinando muito. Então, se você treinar muito a mediunidade, você é capaz de fazer tudo o que você quiser. Então, não está posto em relação à evolução, está posto em relação ao seu uso dela, está posto em relação ao seu treino, à sua vivência nela. Aí ela vai ser maior ou menor de acordo com o que você usa. Ah, mas o fulano nasceu e já era médium. Legal. Ele nasceu só nessa encarnação, é a primeira dele. Ele já lidou com a mediunidade em outras encarnações passadas e ele agora já traz essa habilidade mais ou menos desenvolvida. Né? Então não está em relação à evolução, e sim ao uso. Quanto mais você usa, melhor você fica. Né? Bom, voltando então para a tríplice partite ali, então ela é composta de um sanduíche de 3 partes. Primeira parte, né, o corpo físico. Esse a gente conhece bem, né? Todo mundo conhece aí o seu corpo, né, que tem órgãos que são os órgãos que capacitam, né, o tônus vital, né, o respiratório, né, retira lá o oxigênio do ar e leva através do outro sistema circulatório, numa molécula lá, hemoglobina, ela se torna oxihemoglobina para oxigenar, olha só que coisa complexa, né? Para oxigenar todos os tecidos, aí o aparelho digestivo que vai pegar do alimento e vai quebrar as proteínas e os nutrientes todos, e vai também nutrir as células do corpo. Então a gente tem sistemas, né, físicos que compõem, que possibilitam o tônus vital do corpo. Mas esse corpo, ele é apenas o veículo de manifestação do espírito na dimensão material. E aí, pasmem agora, quem não soubesse dessa informação, vai receber agora uma informação bombástica. Preparem-se, porque essa constituição nos permite viver em pelo menos 2 dimensões simultaneamente. Porque esse outro corpo aqui, que a gente vai chamar ele de perispírito, e a gente vai falar mais sobre ele daqui a pouco, ele possibilita o espírito vivenciar a dimensão espiritual. Quando o seu José falou do desdobramento, né, que a gente vai chegar nessa etapa aí lá, acho que na 5ª aula, se não me engano, que vai falar da libertação do espírito, aí a gente vai ver que o espírito se manifesta fora do corpo físico, utilizando aquele corpo ali. Ou seja, aquele corpo chamado perispírito é o veículo de manifestação do espírito na dimensão espiritual. Então esse é o segundo corpo, vamos dizer assim, né, que compõe. Agora, a gente tem uma outra coisa, que é a outra parte, que é a essência disso tudo, né, que é o espírito. Então, o espírito é uma singularidade não material, que se apropria da matéria para se desenvolver. Não foi essa a regra que a gente viu ali atrás agora, no slide anterior? Então, essa singularidade não material se apropria da matéria e aí coagula em torno dela um corpo espiritual chamado perispírito. Matéria. Matéria sutil, matéria quintessenciada, olha que maravilha, mas é matéria. E aí ele ainda mais coagula uma outra forma de matéria, uma matéria mais densa, e aí corpo físico. Corpo físico, veículo de manifestação na matéria bruta, na dimensão física. Corpo perispiritual, veículo de manifestação na dimensão espiritual. Pois não, dona Tereza. Deixa eu chegar o microfone para a senhora aí.
aqui. Bom dia a todos. Me veio agora, né, evoquei a uma situação que é natural. Disse que nós, ao dormir, nós temos essa projeção, né? Então, o corpo nosso fica... que é natural isso. E a gente só vai percebendo, às vezes até por assim, a gente, né, parece que encaixou alguma coisa. E eu fazia muito curso com Wagner Borges, porque ele tem, né, em São Paulo, um instituto, né, desses estudos de projeciologia, né? E aí eu ficava encantada, porque eu, às vezes, me assustava muito. E ele me deu, assim, uma forma, né, mais, assim, tranquila. E aí, realmente, eu digo, às vezes, assim, olhe, que eu vá, que eu viaje, que eu vá servir em algum lugar, não me incomodo, não, mas que depois eu esteja aqui. Que eu volte. Dona Tereza, já fui claramente coagido aqui em sala a não falar sobre isso. Sabe por quê? Porque a gente vai tratar disso na aula 5. Né? Então, na aula 5, a senhora vai saber tudo. E aí a gente não traz só Wagner Borges, a gente traz Valdo Vieira, a gente traz outros teóricos, né, que falam sobre a projeção. Mas eu vou trazer só uma coisa interessante aqui. Né? Não vou falar sobre isso, mas eu vou trazer uma coisa interessante, porque a senhora colocou que tinha umas coisas assim, né? Quando eu era jovem há pouco tempo, acontecia com muita frequência comigo uma coisa... porque eu estou jovem há muito tempo agora, né? 60 anos, estou já bastante tempo sendo jovem, né? Então, eu estou jovem há bastante tempo agora. Mas quando eu era jovem há pouco tempo, meu pai, ele falava... Sabe o que acontecia comigo? Às vezes sentado, fazia assim, dava aquela sensação de estar caindo, assim, às vezes deitado. Então, de vez em quando acontecia isso comigo. Mas acontecia tantas vezes que aí eu falei com meu pai isso e ele falou assim, não, isso é porque você está crescendo. Né? Olha, se ele tivesse razão, eu teria 2,54 m. E olha aqui, ó, 1,65 m. Né? Então ele estava errado, não estava crescendo, não tinha nada a ver. Sabe o que era? O reacoplamento do perispírito no corpo físico. Aí dá aquela coisa assim de quando está reacoplando. Mas fiquem só curiosos, porque na 5ª aula é que a gente vai tratar sobre isso. Né? Não fiquem ansiosos, ansiedade não. Curiosidade só, ansiedade jamais. Né? Então, na 5ª aula a gente vai falar sobre isso, a dona Tereza, o seu José vai poder ouvir. O seu José é um pouco até antes, porque pega uma parte da evolução e pega uma parte da libertação do espírito. Né? Somos espíritos livres, capazes de passearmos por todo o universo, né? Maravilha. Mas falando de espírito agora, que o nosso tema hoje é esse, então, para ratificar o que nós já falamos, o homem possui natureza tríplice, sendo ele o encontro do corpo físico, do perispírito e do espírito, propriamente dito. Essa constituição coloca em condição de viver a vida material e espiritual simultaneamente, dessa forma, e a senhora tem razão em dizer que quando a gente vai dormir, o espírito sai, vai passear, então a gente está vivendo a dimensão espiritual nessa hora. Né? E, por fim, o corpo físico é o veículo de manifestação da realidade material e o perispírito é o organismo de ligação entre a vibração da matéria e a natureza transcendente do espírito. Essa fala, nessa parte final aqui, ligação entre a vibração da matéria e a natureza transcendente do espírito, já me leva a pensar que ele não é qualquer, né? Que há uma complexidade maior nesse corpo, né? Porque ele precisa ter uma capacidade de ligar algo não material a algo material. Opa, então esse corpo tem propriedades capazes de fazer essa ligação, né, de algo não material com algo material. Bom, já me abre a suspeita, né, de pensar que ele não é só isso aí. Para que a gente tenha só a ideia... Caiu o microfone. Para que a gente tenha só a ideia de onde veio essa fala... Né? Essa fala não, esse nome, né? Foi daí, ó. Não, Allan Kardec pegou, né, da ideia dele, ele pegou lá
uma fruta, né? E a casca da fruta, a parte mais grosseira, é o corpo físico, é a nossa casca, né? A camada mais externa. O perisperma, ou a polpa da fruta, é o que está em torno, né? Está em torno. Perispírito, ou perisperma da fruta. E a sementezinha ali, o germe, né? É o espírito. Então ele pegou dessa ideia do perisperma e trouxe para o perispírito, né? Do que está em torno do espírito. Então isso aí é só curiosidade de onde ele tirou a ideia. Mas ele apenas tirou a ideia do nome, porque o corpo em si não foi invenção do espiritismo, né? Olha quantas civilizações e há quantos milênios já falavam sobre esse corpo, né? Sobre a existência dele. Ó, os egípcios chamam ele de Ka ou Bai, os gregos de corpo etéreo, na cabala judaica de Ruach, para os budistas é o Kama Rupa, enfim, todos esses nomes se referem ao mesmo corpo que a gente está chamando de perispírito, né? Não é uma invenção nossa. Então, Kardec coloca perispírito, é o envoltório semimaterial, também chamado de corpo fluídico ou etéreo. Nele se encontram todos os órgãos, estrutura biológica necessários para a vida no plano físico, daí ser considerado o modelador do corpo físico. Opa, já abre para uma outra questão aqui, de uma outra propriedade. Aliás, essa eu preciso trazer aqui, né, um colega, né, um outro engenheiro, professor Hernani Guimarães, brasileiro, pesquisador dos corpos do espírito. Ele vai nomear uma função, uma propriedade do perispírito, chamada de MOB, M-O-B. MOB significa modelador, modelo organizador biológico. Quase que falta aqui falei tão bem do engenheiro e esqueço o nome, né? Modelo organizador biológico. É em que momento a parte espiritual toca no biológico para adequar ele. Então, quando o óvulo, e a gente vai falar isso também nas próximas aulas, quando o óvulo é fecundado e que ele segue o seu percurso e nida, quando ele adere à parede do útero, né, no endométrio, ele abre a possibilidade da conexão espiritual. Aí, nesse momento, o perispírito de um espírito que pré-existe se acopla a ele. E, a partir daí, começa a interação. Esse MOB, esse modelo organizador biológico, interage com o corpo físico e vai dar a formação necessária para a manifestação daquele espírito. Então, nesse momento, nas aulas de reencarnação, e serão 3, a gente vai falar sobre como isso acontece. Pode trazer marcas de outras encarnações, pode trazer malformações para o novo corpo, isso por causa dessa função, dessa interação do perispírito com a formação do novo corpo físico. Então, essa propriedade desse corpo, que não é invenção do espiritismo, já existia, desde sempre, né? A gente só deu um nome para ele, e esse nome e tinham outros nomes em outras filosofias religiosas ou não. Mas, entendendo então que esse perispírito não é apenas o perispírito, ele é um organismo complexo, né, e que tem uma infinidade de capacidades, de propriedades para o espírito, né? Então, esse revestimento material que o espírito traz, ele tem uma infinidade de propriedades. A gente vai ver que ele não é apenas um corpo, que eles são alguns corpos. E aí Adenauer vai dizer o seguinte, que o que se conhece com o nome de perispírito é um conjunto, na verdade, ele é um conjunto de estruturas semelhantes a corpos que se interpenetram e vão se transformando à medida que o espírito evolui. Então, tivemos nós, quando habitávamos lá as cavernas, nós tínhamos um perispírito muito mais embrutecido, né? Muito mais rudimentar. E que ao longo dessa trajetória, a gente vem sutilizando esse perispírito, né? Até alcançarmos a condição de espírito puro, a gente vai estar burilando, vai estar sutilizando esse perispírito, mas ele vai estar sempre lá, né? E se aprofundando e se apropriando também de outras ideias, a gente vai ver o seguinte,
Então, a formação do ser encarnado não é apenas tríplice. Por quê? Porque a gente tem, como Kardec falou, um corpo físico, tem o perispírito e o espírito, que nesse caso ali está simbolizado por aquela coisa sem forma. Quem me ajuda a dizer por que isso foi feito assim? A Ana Luísa matou a charada, mas não teve coragem de falar. Ela e travou ali. Porque o espírito não tem uma forma definida. Perfeito. Inclusive, Ana. em outros mundos, ele vai ter uma forma totalmente diferente. Perfeito. O que vai dar forma ao espírito, né, é o perispírito. Ele é que vai dar essa forma. Então, por isso ele é simbolizado ali por aquela coisa louca, né? Não tem forma, ele é a essência, né? O que a gente pode falar dele com mais propriedade? Singularidade. O que é o espírito? Uma singularidade não material. Ponto. Né? Então, essa é a formação que Kardec traz. Quando a gente se aprofunda um pouco mais, a gente vai ver que entre o corpo físico e a camada mais externa do perispírito tem um corpo ali intermediário, né? Um corpo fluídico chamado, olha a pesca aí, gente, chamado duplo etérico. Tá a pesca ali. Então, esse duplo etérico é um corpo que é o intermediário ali, né, entre a camada mais externa do perispírito e o corpo físico. Esse corpo, ele é também absolutamente fluídico, né, ele é energia ali, e ele vai possibilitar uma conexão entre o corpo físico e o corpo espiritual. Essa conexão, a gente popularmente trata, vocês já devem ter ouvido falar, ela chama-se cordão de prata. O cordão de prata se forma a partir do duplo etérico e vai até o corpo astral, que é a camada mais externa do perispírito. Essa conexão permite que o espírito permaneça encarnado, ou seja, ele está ligado a um corpo físico, mas que ele possa fazer o que a dona Teresa falou, que ele possa viajar pelo astral, porque esse cordão de prata, ele tem dentro das suas propriedades, uma elasticidade imensa. Ele pode ir para qualquer lugar dentro da sua faixa vibratória, ele pode ir para qualquer lugar. E ele depois retorna também assim, para o corpo físico, né? E está tudo bem. Então, vai ser uma ligação, né, entre esses diversos corpos. Mas o perispírito não para aí, porque ele tem outras propriedades e tem outras fatias, vamos dizer assim, né? Outros corpos que têm também as suas funções. Então, ele vai ter lá um corpo emocional, vai ter um corpo causal, que eu acho que a gente vai trazer mais aprofundamentos para vocês. Hoje eu vou dizer que tem. Lá na aula 6 do ciclo 2, vai falar só sobre o perispírito. É uma aula que só fala do perispírito, a aula toda. Aí a gente aprofunda e vai falar um pouco mais sobre as funções de cada um desses corpos, né? Então, o corpo causal, aí vai ter o corpo mental e vai ter o mental sublime, que então seria essa camada muito sutil e que capaz, dentro daquela complexidade que eu falei do perispírito, que é capaz de fazer essa ligação, né, de algo não material com algo material. E aí, para que ocorra isso, a gente tem uma outra ligação, que aí os esotéricos, os espiritualistas vão chamar essa ligação de cordão de ouro, não é mais o cordão de prata. Então, o cordão de ouro liga o espírito ao perispírito, o cordão de prata liga o perispírito ao corpo físico. Então, essas são as ligações. Para a gente gravar, brincadeira, isso não existe na literatura nenhuma não, sou eu que estou falando. Do corpo físico para o corpo espiritual, o corpo astral, a gente está falando de matéria, né? Tudo ali é material. Só que aqui é matéria densa, matéria física. Aqui é matéria espiritual, matéria sutil. Mas tudo é matéria. Então, a gente tem uma ligação aqui entre um e outro, que é uma ligação material. Então, a gente vai dizer que é uma ligação wire. Tem um fio ali, né? Agora, aqui, ele é uma singularidade não material, não é matéria. E aqui a gente está falando de matéria sutil.
para que haja uma ligação de uma coisa não material para algo material, esse cordão de ouro, ele tem que ser uma ligação como? Wireless. Olha que coisa fantástica, né, para a gente entender. Não tem fio, está conectado, ou é Bluetooth, ou não sei qual é o dente de ligação ali, mas ele está ligado sem fio, porque é uma ligação, aí a gente vai chamar que é uma ligação mental, né? Se dá lá na camada mais externa do perispírito, né? E através da mente também, que ela vai estar por ali. Bom, tranquilo até aí, gente? Que maravilha, os chakras, né? Eu acho que é o próximo slide, deixa eu ver se é. Não, não é o próximo ainda, mas aí essa senhora me espera só mais um slide, porque a gente vai chegar nele agora. Então, ó, Zimmermann, né? Aliás, o livro de Zimmermann, eu aconselho vocês que olhem, ele é tranquilo, ele deve ter 3.000 páginas, né? Ele é um negócio dessa grossura assim, ó, né? Se bater na cabeça de um mata, né? Que é um negócio perigoso, até uma arma, aquele negócio. Mas é fantástico, porque ele vai lá nas profundezas do perispírito, né? Então ele vai, é quase que sei lá, a Bíblia Sagrada do perispírito, né? É um negócio assim fantástico. Então Zimmermann vai dizer o seguinte, ó, que o perispírito, responsável pela estruturação, formação e condução do espírito durante toda a imortalidade, corpo sutil e perene, o mesmo participa diretamente da evolução humana e espiritual. Ou seja, quando nós saímos daquela condição de princípio espiritual e que adquirimos a complexidade que nos capacita a utilizarmos corpos humanos, se formou o perispírito, né? Há relatos na literatura que quando está lá no mundo, na dimensão animal, já há uma rudimentar formação, que a gente não pode chamar ainda de perispírito, mas já tem uma formação ali, o nome mais adequado então seria princípio espiritual, né? Mas já há uma formação rudimentar desse corpo intermediário que vai se concretizar, ou melhor, ele vai surgir apropriadamente com as suas funções e finalidades, quando se torna espírito. Aí ele se torna o perispírito, mas já há uma formação lá. Mas ele acontece aí. E quando acontece nesse momento, o espírito ainda é primitivo, né? A gente passou primeiro lá pelos hominídeos lá, né? O ptecantropo, o sapiens, até chegar ao sapiens sapiens, né? Enfim, a gente passou por Neandertal, por aquela trajetória. E lá o perispírito já existia, muito rudimentar. Ele veio se sutilizando de lá para cá e continuará se sutilizando até a gente alcançar a condição de espírito puro. Aí é necessário, e a gente também não vai se aprofundar nessas propriedades agora, mas é necessário mencioná-las. Por quê? Nas próximas aulas, né, os temas que serão trazidos certamente tocarão em algumas dessas propriedades. Então, por exemplo, a plasticidade, vamos pegar essa aqui. A plasticidade, vocês já ouviram num fenômeno chamado ideoplastia? Não? Quem já assistiu o filme Nosso Lar? Já assistiu? Não vou dar spoiler do filme, mas quem não assistiu, vale a pena. Eu sou cinéfilo, adoro. Tem gente que não gosta. Eu já vi pessoas até aqui mesmo falando, não gosto daquele filme não, porque não sei o quê, não exploraram isso, não exploraram aquilo. Mas eu dou a liberdade da viagem, da fantasia, para explicar, né, os fatos, né? Então eu gosto do filme. E tem um momento lá que André Luiz, quando sai só vou contar isso, não vou dar spoiler do filme não. Quando ele sai do hospital, estava se tratando, ele está com aquele pijamão, né? No hospital a gente usa aquele pijamão de paciente, ele está com aquele pijamão. Aí o Lísias, que é o espírito que está ajudando ele, que está tratando dele lá, diz para ele, hoje você vai ter alta, estou usando a minha linguagem, você vai ter alta e a gente vai poder sair e passear pela cidade. Ele, pô, Lísias, mas eu com essa roupa aqui, eu vou te ensinar a plasmar as suas vestes. Ou seja, a partir de um fenômeno chamado ideoplastia, plastia é forma, né? E a ideia cria a forma. E ele, a partir do seu pensamento, cria as suas vestes. Notícia triste para as meninas. Não vão precisar, desencarnados, pensar em ir para o shopping, comprar aquela sandália vermelha. Acabou. É só, sandália vermelha, plim. Que maravilha, né? Que coisa boa. Cartão de crédito, não precisa mais, né? Queria que fosse aqui, eu também, né? Como eu queria. Mas, né? Brincadeiras à parte, ninguém precisa ficar ansioso para ir para a dimensão espiritual também não, viu? Fiquem aqui,
tá tranquilo, né? Vamos usar cartão de crédito, não tem problema nenhum. Não. Mas quando chegar lá, não precisa, pela ideoplastia. E isso é capaz, isso é possível por essa capacidade de plasticidade, né? A matéria, ela é plástica de tal forma que é moldável a partir do pensamento. Então, tudo que refere ao perispírito, eu posso mudar ele como eu quiser. Né? Pois não, Ana? Capaz, é um bocado de Ana. Ana. Que coisa boa. Aqui é a Ana pura, ali é a Ana Luísa. Ana pura, Essa ideoplastia que você falou que é para poder criar, né? Criação de formas e tal. Seria o mesmo princípio utilizado para cura física? Não. Próximo, chega perto. Chega. Okay. Porque, na verdade, assim, não é da criação a ideoplastia, é da transformação. Sim. Né? Então, a transformação é você mudar algo que está de um jeito para outro. Né? Eu vou trazer um outro exemplo daqui a pouco. Na cura, vai precisar de um outro coadjuvante, vai precisar de um outro componente para curar, para tamponar. Mas, de verdade, a ideoplastia participa, por quê? Ela vai alterar no perispírito algo que está, mesmo que seja tamponando com o ectoplasma, por exemplo, sim, para que o reflexo disso do perispírito se reflita no seu corpo físico em termos de cura, né? de tornar saudável. Então, acontece primeiro a cura no perispírito para depois acontecer no corpo físico. Não é a ideoplastia pura porque não é só uma transformação, tem que ter ectoplasma é o fluido, tem que ter um tamponamento, né, para isso, uma adição de alguma coisa. Mas a ideia é parecida, é por aí. Então, um outro exemplo dessa, todo mundo, claro, né, conhece Chico e conhece Emmanuel, né, que trabalhou com Chico durante muito tempo. Na trajetória de Chico, teve um momento lá que Emmanuel se apresentava para Chico de um jeito. E aí, num dado momento, ele chega para ele e fala assim, olha, Chico, a partir de hoje, eu vou me apresentar aqui, porque eu tive uma encarnação, ele conta a história, eu tive uma encarnação que foi muito importante para mim, convivi com Cristo. Né? Eu era um governador, né? Eu era não é governador, hoje eu estou pensando muito no carnaval, acho que é isso, né? Cadê minha esposa? Já está aqui não, né? Então, pensando no carnaval não é possível. Né? Não era um governador, ele era um político, né? Esqueci agora qual era o cargo dele, né? Romano, né? Na época de Cristo. E ele usava túnicas naquela época, né? Era Públio Lentulus, o nome dele. E ele foi uma encarnação muito importante para ele. E aí ele resolve se apresentar agora daquela forma. Ideoplasticamente ele se transforma e ele começa a aparecer para Chico com aquelas túnicas. Né? Tanto que as imagens que a gente tem aí de Emmanuel, né? Normalmente senador, olha que a memória falha, mas não fica sem. Era um senador da República Romana, chamado Públio Lentulus, e esse senador... Então, aquela forma que ele se apresentava, ele ideoplastiza ela e ele passa a se apresentar assim para Chico. Então, a gente tem um monte de exemplos de ideoplastia dentro da nossa literatura. Mas ele não está acrescentando nada, ele só está mudando a forma. A ideoplastia cuida da forma, né, da plástica, né? Só isso. Então, essa é a plasticidade. Para cada uma dessas aqui, a gente vai ter uma ação prática na vida do espírito. Né? Por exemplo, deixa eu ver aqui, a sensibilidade global, a sensibilidade magnética, quando a gente estiver estudando a mediunidade, a gente vai entender isso aí. Por que algumas vezes a gente chega perto de uma pessoa e olha assim e fala, nossa, deixa eu ver aqui, é a Marta, né? Nossa, eu gosto tanto da Marta, que coisa maravilhosa. Parece que ela já é minha amiga, conheci ela agora, mas parece que ela já é minha amiga desde criancinha, não sei o quê, né? E às vezes, é só mentirinha, viu, Lucinei? Chego aqui na Lucinei e falo, nossa, rapaz, ela não me fez nada, mas eu não vou, meu santo não bateu com dela. A gente ainda fala assim, né? Mas por quê? Porque ela tem uma vibração e eu tenho, né, cada uma tem uma vibração, e eu tenho uma capacidade, a gente chama de tato magnético, né? Que a mediunidade vai dizer, se a vibração dela não é compatível com a minha, eu já não gostei, ponto, né? Não gostei, não gostei. E a outra parece que é amigo. Então, isso vai dar vibração, né? Propriedade do perispírito também.
Mas isso nas aulas de mediunidade a gente vai estudar mais sobre isso, né? Bom, aí, agora sim, então, Dona Tereza, né, perguntou sobre os chakras. Os chakras, né, a gente se apropria da palavra do sânscrito, né? O espiritismo traria como centros de força. Então, os centros de forças, ou chakras, são portais de entrada e saída de energia do nosso corpo. A palavra chakra vem do sânscrito, que significa roda, pois os chakras têm essa aparência de roda girante, né? Trocando energia com o meio ambiente, físico e espiritual. Podem ser escritos como chakra, centro vital, centro de força. São diversos termos para definir a mesma coisa. São verdadeiros vórtices por onde os dinâmicos campos magnéticos do corpo, dos corpos espirituais se ligam ao corpo físico. Então, se a gente também buscar na literatura, a gente vai encontrar autores que falam que a gente tem centenas de chakras. Vai encontrar outros autores que vai dizer que tem não sei quanto. Enfim, a gente acabou se apropriando da ideia de serem 7, né? De serem 3 chakras superiores, 1 intermediário e 3 inferiores. Esses 3 inferiores, eles processam as energias telúricas, as energias da Terra. Os chakras superiores vão processar essa energia divina, né? A energia superiora. E tem um intermediário, que não é por acaso, né, que é o cardíaco, que ele vai fazer essa ligação, essa intermediação, né? O solar é aqui embaixo, né? É aquele que... aqui é o cardíaco. Mas, enfim, também para deixar vocês tranquilos, ninguém ficar ansioso sobre isso, eu hoje também estou dizendo que tem aula 7 do ciclo 2, a gente vai só falar sobre o chakra. Na aula 6 fala só sobre o perispírito, na aula 7 fala só sobre os chakras. Então, esse aprofundamento, ele virá, né? Hoje é importante que vocês saibam que tem e aonde está, né? Então, aonde está localizado esses chakras? Lá no corpo astral. No corpo astral, você tem lá essa bateria de chakras, que são como os órgãos do corpo físico. Assim como eu falei, né, você tem um aparelho digestivo, um aparelho respiratório, um aparelho circulatório, cada um com a sua finalidade, com a sua função de manter o tônus vital. Os chakras também, eles usinam energia. Como o corpo espiritual não precisa desse alimento físico, ele precisa da energia que mantém. Então, esses órgãos suprem, né, o tônus vital, energético, dos corpos do perispírito. Agora, há também uma ligação, né, que através de veias, né, que são chamadas nadis, essas veias conduzem essa energia do físico para o espiritual e vice-versa. É um caminho de mão dupla. Então, aquilo que a gente recebe no corpo físico é levado para ser processado nos chakras no corpo astral. E aquilo que também vem de lá passa por esses nadis e chega a uma contrapartida etérica, que está lá no duplo etérico, aquele corpo que eu mostrei para vocês. Então, ele, inclusive, tem a capacidade de armazenar o que a gente chama de energia vital, que é a bateria, é a quantidade de energia que cuida da longevidade da encarnação. Quando a gente reencarna, a gente traz lá uma quantidade desse fluido, da energia vital, que é o que vai tratar, é a pilha que vai nos dar energia para a longevidade. Pode recarregar, pode gastar? Pode, dependendo da minha vida, eu posso consumir mais, né? E aí, de novo, sem fazer apologia a nada disso, mas, por exemplo, o uso de drogas faz com que a gente consuma fluido vital, né? O tabagismo faz com que a gente consuma o fluido vital. As bebidas alcoólicas, né, fazem com que consuma o nosso fluido vital. É claro, facultado a todo mundo, pode-se fazer se quiser, sabendo que você está consumindo o seu fluido mais exageradamente do que se não fizer. Também tem outras posturas, né? Vivenciar o amor, né? Você produz fluido vital lá para a sua bateria lá, né? Então, enfim, isso é fixo? Não, você vem com uma quantidade, mas você escolhe a manutenção que você quer dar. Lá no livro, para a gente entrar na reta final agora, e aí eu quero... esqueci, peraí, perguntas até aqui, né, porque esqueci desse ponto, né? E aí, perguntas?
Nada? Eu sempre fico naquela dúvida, eu já falei para você. Ó, dona Tereza, peraí, dona Tereza, deixa eu chegar o microfone para a senhora. Não, mas tem que ir para a gravação, dona Tereza. Ainda o ego não está forte ainda não. Não, você me fez assim ver quanto também a gente é responsável por esse perispírito, né? Porque a gente já vem com coisas, com questões não resolvidas e que a gente, aqui no momento, a gente pode fazer esse resgate, né, de crescimento, de evolução. E os chakras, eu noto assim, que eu gosto muito de estudo, você se apercebe quando você está desalinhado. Se você tiver muito terra, né, você sente que você não chega muito ao coronário. Muito bem, dona Tereza, mas a gente só vai falar disso na aula 7 do ciclo 2. Falta um tempinho, mas vai chegar, né? Mas a senhora falou uma coisa importante aí, né? A gente somos responsáveis, absolutamente. Essa é a palavra. A senhora foi no cerne da questão. Porque muitas vezes a gente se sente culpados por algo que fizemos, né? Nós não somos culpados de nada, nós somos responsáveis, mas culpados não. Porque, olha uma fala que eu ouvi de Adenauer. Adenauer tem coragem de falar umas coisas que talvez a gente não tivesse, né? Mas ele se garante, né? Ele falou uma vez assim, olha, se Deus quisesse que eu fosse perfeito, Ele me criaria perfeito. Como Ele não me criou perfeito, então eu não sou culpado de nada. Se querem me dizer que eu fiz alguma coisa errada, o culpado é Deus, que me criou imperfeito. Então, olha só, né? Mas ele tem razão. Por quê? Porque nós não temos que ser culpados de nada que a gente fez errado, porque eu fiz o que eu sabia fazer de melhor, né? Agora, eu sou responsável por aquilo que eu fiz, né? Culpado não. Então, a senhora foi no cerne, falou, somos responsáveis. Então, se eu escolho usar drogas, eu vou ser responsável por encurtar a minha bateria, né? Mas culpado não, porque eu vou aprender com isso também, né? Então, a gente acaba aprendendo, né? Bom, mas, dito isso, sobre essa etapa, porque vamos entrar na terceira etapa agora da nossa aula, né? E eu quero envolver vocês mais ainda nessa etapa, então eu queria dúvidas do que a gente falou para trás. Nada mais mesmo? Vocês estão... Ó, tá vendo que tem? Deixa eu chegar o microfone para você. Bom dia. Bom dia. Eu acho que é dessa aula. A dúvida. Te digo já. O perispírito, o espírito, eles estão contidos no corpo, eles perpassam. Como funciona isso? Ó, como a gente está falando de dimensão, ó, dessa aula assim, como a gente está falando de dimensão, as dimensões, você quer ver uma coisa? Se eu falar para você assim, onde está sua mente? Me aponta aí onde está a mente. Olha que você associou ao cérebro. Não é aí que está sua mente. Quem está aí é o cérebro. A mente sobrepassa ou superpassa todo o seu corpo. Se eu quiser falar minha mente aqui, ó, minha mente. Porque a gente está falando de outra dimensão. O cérebro é um órgão físico, portanto, ele é um órgão do corpo físico, da dimensão física. A mente é um órgão espiritual, portanto, ele está em outra dimensão. Mas a gente associa. Se eu perguntar para você, onde é o inferno? Às vezes a gente faz assim, né? E onde é o céu? A gente faz assim, né? Mas são dimensões, né? Eu estou puxando aqui porque céu e inferno é aquela eterna dualidade, né, entre o bem e o mal que a gente faz na vida. Mas se falar onde é o céu, a gente faz assim. Onde é o inferno? É assim. Né? Onde é a mente? Assim. Mas são dimensões. Então, eles estão por entorno. Sobrepõem. Você viu aquele texto do Adenauer que diz que são corpos que se sobrepõem do perispírito. Então, mas eu gosto de fazer uma figura só de estudo. Eu vou dizer, deixa eu vir para o quadradinho de cá. Esse quadradinho aqui é uma dimensão não material. Por quê? É uma dimensão, é um locus não material, porque é uma dimensão que admite a existência de uma singularidade não material, que é o espírito. Agora, esse outro quadradinho aqui é uma outra dimensão. Essa é a dimensão espiritual. Ali é a dimensão do espírito, aqui é a dimensão espiritual. Nessa dimensão aqui, eu vou admitir uma presença, que é o corpo
perispiritual, né? O perispírito nessa dimensão aqui, com todas as suas nuances. Nessa dimensão aqui, eu tenho outras várias subdimensões, que são dimensões vibracionais. Aí eu venho para cá agora. Essa outra dimensão aqui é a dimensão física. Quem é o coadjuvante aqui dessa dimensão? Aliás, o coadjuvante não, o principal é o... Como é que é o nome? Protagonista, né? Eu usei o termo errado. Quem é o protagonista aqui? O corpo físico, né? Só que eu estou planificando algo que está assim, ó, né? Aqui, ó, o corpo físico, o perispírito e o espírito, eles estão dentro desse sanduíche aqui, né? Só que são dimensões, né? E essas dimensões não estão lá, nem cá, nem ali, nem acolá. Estão, né? Por exemplo, ó, tem uma pessoa sentada na mesma cadeira que você está sentado aí. Você percebeu ou não? Brincadeira, não tem não, viu? É só mentirinha, mas é só para entender que poderia ter espiritualmente, porque é uma outra dimensão. Então, o posicionamento geográfico, né, porque está se tratando da Terra, não é a localização para isso. GPS, o nosso GPS aqui não funciona lá, porque é outra dimensão, né? Ficou mais claro? Aí, ó, vou dizer onde que a gente vai estudar mais sobre isso. Quando terminar o Ulitoda, ciclo 10, aí lá tem um outro grupo de estudos chamado GED, Grupos de Estudos em Desdobramento, na nossa casa. Eu trabalho lá também. Aí, nesse grupo de estudo, a gente vai ter aulas que vão falar sobre essas dimensões, né, para a gente entender como são as dimensões e até onde é possível o espírito fora do corpo físico alcançar, né, as projeções da consciência, né? Então, isso vai ser estudado lá. Então, fiquem tranquilos que vai chegar a hora de ter esse estudo aí. Mas então, até aí tranquilo, podemos passar para essa última fase? Agora, aquele anúncio, né, de que o que a gente vai apresentar agora não é uma condição sine qua non. A gente não está rotulando, né? Porque daqui a gente pode partir para uma ideia de dizer assim, ó, espírito obsessor. A gente está rotulando, né, o obsessor. Ele é um espírito, é uma pessoa, né, que se fixou numa ideia ali, talvez, e naquela ideia fixa, e ele está seguindo naquela direção da ideia dele, mas é uma pessoa, é um espírito, né? Aliás, tem uma fala muito recente, né, que traduz que pessoas são espíritos e espíritos são pessoas. A gente precisa ter essa ideia, né, de que não é algo fora, né? Somos nós. Bom, então essa escala, né, que vocês vão encontrar no Livro dos Espíritos, lá nas perguntas de 100 a 113, né, vão lá olhar isso, né, vai dizer que existem 3 grandes categorias. Então, esse enunciado aqui, né, observações preliminares. Essa classificação nada tem de absoluta. Nenhuma categoria apresenta caráter bem definido, a não ser no conjunto. De um grau a outro, a transição é insensível, pois, nos limites, as diferenças se apagam, como nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris, ou ainda nos diferentes períodos da vida humana. Pode-se, portanto, formar um número maior ou menor de classes, de acordo com a maneira por que se considerar o assunto. Então, ou seja, a gente não está rotulando. Aliás, trago aqui a nossa conversa o autor baiano, que disse que somos aquela metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha ideia, né, sobre tudo. Então, podemos ser assim, está tranquilo ser assim. Então, se alguém se identificar, eu agora convido a vocês se implicarem no conteúdo de hoje, né? A gente se vê nessa situação. Então, se alguém se vê numa determinada posição e quiser mudar, fiquem tranquilos, que é a nossa possibilidade de transformação. E é isso mesmo. Aí, os espíritos se organizam de acordo com seus níveis de evolução,
por afinidade de propósito, né? E essa classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento das qualidades que já adquiriram, mas também nas imperfeições que ainda terão que se dispor, né? Para isso, admite-se em 3 ordens principais, são as 3 grandes divisões, que em ordem decressiva é assim: espíritos imperfeitos. Eis a pergunta: quem aqui acha que é espírito imperfeito, levanta o braço. Rapaz, eu achei que foi um número grande, hein? Mas tudo bem, está tranquilo. Vou lembrar de novo a musiquinha, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Se alguém quiser mudar depois, está tranquilo. Bom, qual é a outra ordem? É a ordem dos bons espíritos. E aí, quem é que acha aqui que é bom espírito? Que é espírito bom? Aí, pouca gente, olha só. Autoestima, pessoal, cadê? Só meia dúzia de 3 ou 4 aí levantou o braço, né? Então, e quem aqui acha que é espírito puro? Só eu e o Vini, sabia? Só eu e o Vini, né? Bom, agora a gente vai poder exercitar, né, o poema lá do nosso poeta baiano, né? Se eu realmente estou nessa situação, mas posso mudar de ideia, né, para não ter aquela ideia fixa. Então, quem são os espíritos imperfeitos? Vamos agora nos identificar. Primeiro, tem predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequência. Tem intuição de Deus, mas não compreende. Uns não fazem o bem nem o mal. Sabe aqueles que estão em cima do muro? Né? O espírito em cima do muro. Não faz nem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazer o bem, já denotam sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam quando uma ocasião se lhes depara para praticá-lo. É aquela, né? Filo porque quilo. Fiz e vou fazer porque eu quero fazer, né? Fazem o mal sabendo que estão fazendo o mal. Somos assim? Uhum. Por não sermos perfeitos. Por isso é que aquela preliminar da fala diz, olha, não é para a gente se fixar no rótulo, né? A gente está na trajetória. Então, pode ser que eu tenha algum pezinho ainda nesse lugar aí, mas eu já estou com um pezinho mais na frente, né? Por isso, a permissão da gente poder trocar. Tenho alguma coisa disso em mim? Né? Orgulho, egoísmo, ignorância de alguma coisa? Temos ainda, né? Mas a gente já está saindo um pouco dessa situação. E olha quem são essas pessoas, né? Esses espíritos que estão nessa classe. Em ordem decressiva também, de 10 a 1, a gente vai ver. São os espíritos impuros, os espíritos levianos, os pseudo-sábios, né? Os neutros. O neutro é aquele que está em cima do muro, né? Não faz nem o bem nem o mal. Os neutros. E os batedores, que são os perturbadores, né? A gente sempre tem um pouquinho de perturbador, né? de um pouquinho de neutro ali, de não fazer uma coisa nem A nem B. Né? A gente às vezes tem um pouquinho disso. Pois não, Thalita. Thalita, isso mesmo? Falei certo? Eu fiquei com uma dúvida. Quando Pois a não. gente fala espíritos imperfeitos, a gente está falando de espíritos encarnados ou desencarnados? Espíritos. Né? Existem Encarnados, espíritos imperfeitos desencarnados. Muitos. 3 vezes mais do que os encarnados. Mas os encarnados também. A gente está falando de espíritos, né? No totalzão. E esses espíritos imperfeitos, desencarnados, têm efeitos materiais negativos nesse Sempre. plano? Absolutamente, sim. Quando você me perguntou, tem medo de espírito? Eu falei, depende do espírito. E agora reafirmo isso aí, então. São as nossas imperfeições. A gente está rotulando, está chamando de espírito imperfeito,
mas a gente pode trazer isso. São as nossas imperfeições. Não quer dizer que eu, qualquer um aqui, seja absolutamente imperfeito ainda. Né? Nós já temos as nossas aquisições, né, de qualidades que nos tiram um pouquinho dessa condição. Mas a gente tem as nossas imperfeições. Né? No slide anterior falava sobre o orgulho, sobre o egoísmo, sobre questões que ainda tem um pouquinho em nós. Né? Por mais que a gente esteja se desprendendo disso, a gente ainda tem um pezinho nisso. Isso implica, um espírito desencarnado, implica em potencializar isso? Sim. Nas aulas de mediunidade, a gente vai ver que as influências, aliás, não é de mediunidade, essa vai ser nas aulas de obsessão e desobsessão. A gente vai ver que essa influência causada pelo outro, né, o outro desencarnado, nesse caso, ela não é criada em nós. Então, se você está sendo obsediado para ser uma pessoa egoísta, é porque há egoísmo em você. Se você está sendo obsediado para ser uma pessoa leviana, é porque há leviandade em você. É por afinidade. Os espíritos não criam algo em nós, eles potencializam aquilo que está em nós. A gente vai estudar isso lá nas aulas de obsessão e desobsessão. Então, é possível uma influência se tornar fato na nossa vida, uma influência desencarnada? É, absolutamente sim, se a gente permitir também. Né? Porque aí a gente vai também, na aula de obsessão, a gente vai entender como acontece. Na aula de desobsessão, a gente vai entender como desfaz isso, né? Como a gente assume as rédeas da nossa própria vida. Né? Então, é por aí. Então, são esses os espíritos imperfeitos, e eu imagino que a gente já mudou um pouco aí, né? A gente não está com os 2 pés nessa condição, a gente talvez com um pezinho só. Mas agora vamos conhecer quem são os bons espíritos, antes que eu dê a minha descrição, a minha e do Vinícius, né? Quando a gente falar quem é o espírito puro, vocês vão me conhecer e conhecer mais perfeitamente o Vinícius. Mas, por enquanto, vocês vão conhecer quem são os bons espíritos, né? Então, tem predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem, olha como é que já mudou, né? Desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação ao grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm ciência, os outros sabedoria e bondade. Compreendem a Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Olha como é que já saiu de cima do muro, né? Agora, não só eu faço o bem, como eu impeço o mal. Então, por isso eu sou bom, né? Então, o amor que os une lhes é fonte inefável ventura, que não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das mais paixões que constitui o tormento dos espíritos imperfeitos. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. Ou seja, você é bom, mas você ainda tem coisa para depurar, você ainda tem coisa para aprender, até que você se torne puro, né? Perfeito, até chegar à perfeição ou à felicidade. Né? Então, ainda tem uma trajetória aí pela frente. Então, quem são esses bons espíritos? Naquela continuação daquela escala de ordem decresciva. No quinto, os espíritos benevolentes, né? E todos nós aqui, quando buscamos uma ação de caridade, de buscar uma casa que auxilie o próximo, a gente está exercitando, né, essa atividade da benevolência em nós. Né? Os espíritos de ciência, os espíritos de sabedoria e os espíritos superiores. Às vezes a gente se coloca numa situação que a gente fala assim, não, espírito superior. A gente está vibrando na faixa muito próxima, não tem essa distância toda, né? Adenauer, hoje eu estou trazendo Adenauer muitas vezes para a nossa conversa, mas ele fala uma coisa que são detalhes assim interessantes. Ele brinca que não tem negócio de espírito superior, que tem, quando ele está fazendo, por exemplo, uma palestra aqui, o pessoal que fica lá em cima, ó, tem os espíritos inferiores e os espíritos superiores, porque estão em cima. Né? Ele fala que ele está superior porque ele está aqui em cima, né? Então, essa é a diferença. Por quê? Dentro dessa fala dele, o que a gente traduz? Que a nossa condição de espírito hoje muito se aproxima daquilo que a gente chama de espírito superior. Precisa de aquisição de algumas habilidades, sim, mas é isso que está na nossa trajetória. No nosso plano encarnatório está justamente, né, a aquisição dessas habilidades que nos tornarão ser absolutamente isso aí. Mas para que
passando por todas essas questões, para que a gente atinja a condição de ser um espírito puro, como eu e Vinícius, precisa ter essa descrição aqui, que agora eu declaro para vocês, né, exatamente como eu sou. Né? Então, ó, primeiro, classe única. São os espíritos que percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma da perfeição de que é suscetível a criatura. Não tem mais que sofrer provas nem expiações, não estando mais sujeito à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Me descreve, né? Absolutamente eu, né? Ledo engano, né? Ledo engano. Porque para essa descrição, pô, Vini, ficamos fora dessa, cara. Tentei, mas não dá para ser, né? E aí, com essa descrição, quem é a única pessoa que vocês conhecem que está nessa condição aí? Quem? Irmã Dulce, bom espírito. Não é ainda puro. Esse aí, Jesus, o único. Ó, Chico Xavier, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, fala qualquer um aí. Bom espírito. Nessa condição aí, Jesus. Né? E outros, acho que tem outros espíritos, mas da nossa lida, quem a gente conhece, a gente pode trazer como exemplo de Jesus. Né? Só. Me coloquei, eu e Vini nessa aí, mas a gente chega lá, né, Vini? Então, vamos chegar. Então, tranquilo até aí, gente? Né? Deu para a gente se posicionar e só entender, né, dessa trajetória. Se pegar a prova agora, está tranquilo, né? Então, os espíritos somos nós, agora a gente já pode responder isso. A gente também pode dizer que o espírito não é criado como nós nos vemos agora, nesse momento. O espírito é criado como princípio espiritual, que se apropria da matéria e evolui na matéria. Né, que nós, na próxima aula, falaremos sobre essa evolução e que o princípio espiritual coagula em torno de si, lá no reino mineral, depois no vegetal, depois no animal, até ir para o reino hominal, né, e se manifestar como espírito. Está tudo tranquilo até aí? Nenhuma pergunta a mais? Então, muito bem. Apareceu a pergunta. Aproveitar os nossos 5 minutos finais. Bom dia a todos. Na verdade, eu entendi que essa modulação aí, nesse escalonamento, entre o imperfeito e o bom espírito, nós temos aí o arbítrio. Porque eu, falando de mim, enquanto pessoa, me vejo às vezes, né, invejosa, orgulhosa, e quando eu tenho essa percepção e começo a trabalhar nisso, eu me distancio dessa imperfeição, me aproximando da bondade, mas aí vem os desafios cotidianos, né? Eu acho que deve ser as provas, que me faz retroceder, né? Às vezes eu avanço, retrocedo, e essa dialética, essa dinâmica, né, estaria como um desafio para chegar nessa proximidade da bondade, né? E encontrar essa fórmula aí de nos distanciarmos mais do que nos puxa para o imperfeito, né, que impede que alcancemos a bondade. Então, é mais uma consideração do que uma pergunta, né, porque me veio aqui como um grande desafio. Que dá para a gente fazer um seminário sobre isso, né? Que dava para desenrolar aí a respeito disso um bocado de coisas, né? Mas perfeito, sua consideração é pertinente, é exatamente isso. Né? Na nossa evolução, a gente vai se apropriando, né, das qualidades, né, das boas qualidades, e vai se despojando daquelas questões que a gente não precisa mais, né, que não faz mais parte da nossa vida. É exatamente assim. Eu de novo. Eu tenho uma curiosidade, como que a gente entende essa evolução enquanto criança, né, criança, adolescente? Igual, é o espírito. Na verdade, esse é tema também da aula de reencarnação. 1 minuto só, senão vão brigar comigo aqui. Na aula de reencarnação, a gente vai falar sobre isso. Na aula 8, né, que é processo 7, que é o processo educativo. A gente vê a criança como algo que está iniciando um desenvolvimento. A gente precisa entender que por trás daquela criança tem um espírito.
e um espírito que pré-existe. Às vezes, naquela criança ali, tem um espírito mais velho do que o que nós somos. Então, esse é o olhar que a gente tem que ter sobre isso, né? Então, vai acontecer igual, porque a gente está falando de espírito. Criança é uma fase da vida que ele está realinhando as suas habilidades, né? Está reconquistando para ganhar maturidade e seguir na sua trajetória. Isso é só no físico. Mas como espírito, ele é um espírito que pré-existia. Mas a gente vai tratar disso lá nas aulas de reencarnação mais tarde, né? As aulas 6, 7 e 8 vão tratar disso. Para a gente encerrar hoje, né, a classe é uma classe única, o único dessa classe espírito puro, a gente já falou que é Jesus, a única condição. Eu deixo essa frase aqui, que é de Adenauer, que nos remete ao que está por vir. Porque os espíritos não são seres à parte na criação divina. Todos nós somos espíritos em processo de evolução, sujeitos às mesmas leis do mundo espiritual. Todos estamos submetidos às leis de Deus. Então, isso nos leva a pensar no tema da próxima aula, em processo de evolução. Então, na próxima aula, trataremos sobre isso e vai ser aprofundado mais essas questões que se referem à evolução. Mas aquela informação mais importante, tudo que eu falei aqui hoje, o que eu vou falar agora, é o mais importante de tudo. Absolutamente mais importante, gravem isso. Não acreditem em nada do que eu falei. Não acreditem. Somente isso. Porque se vocês acreditarem no que eu falei, vocês vão ficar com a minha impressão sobre o tema, né? Tudo que eu falei para vocês é a partir do que eu li, do que eu estudei e das conclusões que eu cheguei. É preciso que vocês cheguem à conclusão de vocês. Então, duvidem do que eu estou dizendo, mas está aí a bibliografia que vai depois lá para o Classroom, depois vocês podem pesquisar. Vão lá, Livro dos Espíritos, Conhecendo o Espiritismo, tem Leon Denis nessa história, tem Zimmermann, né, que eu falei que é aquele livrinho fácil, né, umas 2 sentadas você lê ele todo, né, 3.000 páginas, um negócio desse tamanho assim. Enfim, vão para a bibliografia para procurar, porque, é claro, eu estou brincando com vocês, não é que não acreditem, né? Claro que eu estou dizendo para vocês, está dentro desse corpo bibliográfico. Mas não fiquem só com isso. Vão buscar na literatura, vão tirar as suas próprias conclusões, né? Isso é o fundamental, isso é o importante, né? Filosofia, né? O nosso pilar filosófico a respeito do que a gente está recebendo de informação. Redizer o que já foi dito, repensar o que já foi pensado, reescrever o que já foi escrito, isso é o pilar filosófico, né, da nossa doutrina. Então, por hoje, mais uma vez, muito obrigado. Até outro encontro, né? Sábado que vem, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal. Mas agora devolvo a coordenação, a palavra para o nosso encerramento.